Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu queria começar por lhe dirigir um apelo. Bem sei que é uma forma original de começar o debate quinzenal. E o apelo é muito simples. Pare de fazer de nós todos parvos. Pare de tomar os portugueses por tolos. Deixe de responsabilizar o Tribunal Constitucional por todos os problemas que foram criados apenas e com a exclusiva responsabilidade do seu Governo. O Sr. Primeiro-Ministro anda a falar, desde o verão de 2012, nos cortes estruturais de 4 mil milhões de euros. A 7ª avaliação da Troika está por concluir há 55 dias. Entre o início dessa avaliação e o acórdão do Tribunal Constitucional passaram 40 dias. O Sr. Primeiro-Ministro quer que algum português possa acreditar que a responsabilidade da situação tem a ver com o acórdão do Tribunal Constitucional. Sr. Primeiro-Ministro, pare de fazer de nós tolos, porque nós não somos tolos, ao contrário, somos cidadãos, percebemos bem os malefícios da sua política. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro já falou no briefing que esta semana o Conselho de Ministros realizou. Na realidade, parecia uma cerimónia fúnebre. Nem os debutantes ministros conseguiram fugir ao sintoma de que se queixava o ministro Miguel Relvas. Até os novos ministros pareciam contagiados pela falta de força anímica. Ministros atrapalhando-se uns aos outros, corrigindo-se uns aos outros, hesitando, uma enorme confusão. Mas na confusão percebemos uma coisa: mais austeridade e mais cortes. Bem, não percebemos grande coisa. Isso não traz novidade nenhuma. Essa é a política do Sr. Primeiro-Ministro desde que tomou posse. Mas há uma coisa que não percebemos bem, porque aí sim a confusão foi deliberada e ainda hoje, neste debate, a confusão das suas palavras é deliberada. Eu queria perguntar-lhe se o valor que o Conselho de Ministros decidiu para cortar na despesa no próximo orçamento retificativo é 800 milhões de euros ou superior a 800 milhões de euros, porque essa confusão, as suas palavras hoje acentuaram e não esclareceram absolutamente nada. Qual é o valor que o Conselho de Ministros decidiu para o próximo orçamento retificativo cortar na despesa? Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado João Semedo fez-me um apelo que eu considero totalmente desnecessário, Sr. Deputado. Totalmente desnecessário. Porque ele implica que o Primeiro-Ministro pudesse, de alguma maneira, partir do pressuposto que está no enunciado do apelo. E eu não parto desse pressuposto, Sr. Deputado. Portanto, agradeço-lhe que acredite que não tenho nenhum juízo de intenção sobre o nível de consciência que cada senhor deputado ou cada cidadão possa ter sobre o fenómeno político. Senhor deputado, o que o Governo tem feito é assumir as suas responsabilidades. Pode ser criticado por aqueles que acham que o caminho é outro. E o senhor deputado tem aqui, com frequência, discordado das posições do Governo e está no seu direito de discordar. Como, de resto, também o senhor deputado discordou, e até devo dizer, no caso do Bloco de Esquerda, com alguma violência, mas seria apenas num sentido retórico, evidentemente, da decisão que o Tribunal Constitucional, no ano passado, tomou quanto à não retroatividade da suspensão dos subsídios. Na altura, o Bloco de Esquerda mostrou-se muito indignado por essa decisão do Tribunal Constitucional. Nós estamos, portanto, senhor deputado, habituados a discordar. Estamos habituados a discordar. Mas uma coisa é discordar das políticas do Governo, outra coisa é acusar o Governo de não ter políticas. Não, senhor deputado, nós temos assumido as nossas responsabilidades. Relativamente ao Conselho de Ministros, o briefing e a nota do Sr. Secretário de Estado do Orçamento foi muito clara quanto às poupanças que nós iríamos realizar. Apenas não foi claro
quanto ao nível de envolvimento no quadro da reprogramação estratégica do CRAN, que já foi efetuada para reafetação de fundos comunitários que possam ajudar a fechar este exercício de consolidação. E foi a única matéria relativamente à qual explicitamente o Governo não se comprometeu com um número, porque, em primeiro lugar, está ainda a fazer o levantamento de todos os projetos que são suscetíveis de poderem caber nesse exercício, e, em segundo lugar, porque ele foi apresentado como um reforço de controlo para a execução. O que significa, portanto, que entre o reforço de 50 milhões nos contratos das parcerias público-privadas na área rodoviária, na despesa pública em aquisição de bens e serviços e na área salarial, que totalizam cerca de, não sei o valor agora, de cor de 734 milhões de euros. À volta disto, Sr. Deputado. Isso foi dito pelo Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Esses são os dados de compromisso dos programas orçamentais, dos atuais programas orçamentais. Não há, portanto, aí nenhuma opacidade, Sr. Deputado, nem nenhuma hesitação. O Sr. Deputado pode estar no seu direito de querer saber, em pormenor, agora, sobre rúbrica por sobre rúbrica, qual é a discriminação destes valores ao Sr. Deputado. E tem toda a razão. E ela será satisfeita plenamente quando o orçamento retificativo der entrada no Parlamento e os senhores deputados tiverem a oportunidade de verificar, área por área, rúbrica por rúbrica orçamental. Isso lá estará explicado. O senhor deputado sabe que esse é um processo que tem de ser feito com detalhe também pelo Governo. Um orçamento retificativo tem a sua complexidade e não se faz de um dia para o outro, nem se faz num Conselho de Ministros. Há de haver um Conselho de Ministros para fazer a aprovação final desse documento e ele será remetido para o Parlamento. Portanto, Sr. Deputado, não o posso acompanhar. O Tribunal Constitucional, deixe-me só dizer isto para encerrar esse tópico, o Tribunal Constitucional não é responsável pela matéria envolvendo os 4 mil milhões de euros ou os 2,5% do PIB de poupanças permanentes que devem ser encontradas para o futuro. Com certeza que não. Mas, Sr. Deputado, é verdade, não o posso ocultar, é verdade que, de acordo com aquilo que foram argumentos utilizados no acórdão do Tribunal, o Governo precisa de reequacionar alguns dos termos que poderia ter pensado para executar essas poupanças permanentes para o futuro. Porque, evidentemente, o Governo não tem nenhum interesse em estar sempre a apresentar matéria que o Tribunal Constitucional possa considerar não constitucional. É preciso olhar a argumentação. O próprio Tribunal reconheceu isso neste acórdão. Reconheceu que o Governo teve em conta os argumentos expendidos no acórdão do ano passado, quando apresentou a proposta de orçamento. Entendeu que, ainda assim, não ia plenamente ao encontro daquilo que era o sentimento do Tribunal Constitucional, que se formulou agora, nesta reunião, neste acórdão novo. Mas o próprio Tribunal reconheceu que o Governo fez um esforço de aproximação, de ter em conta esses argumentos. É a obrigação do Governo. Podemos discordar, mas temos de ter em conta esses argumentos. E esses argumentos são importantes para agora reavaliarmos alguns dos termos que haveremos de propor no corte permanente que haverá de ser apresentado, quer ao Parlamento, quer à Troika, muito oportunamente. Obrigado. A próxima intervenção é dos Verdes. Tem a palavra... Ai, não, ainda tem o Bloco de Esquerda a tempo. Peço desculpa, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vamos lá ver se nos entendemos, pelo menos na compreensão daquilo que eu pergunto, para que o Sr. Primeiro-Ministro possa responder. Talvez ainda tenha tempo, na continuidade do debate, para dar a resposta. Eu queria começar por esclarecer o seguinte. Ninguém critica aqueles que tenham um ponto de vista crítico sobre as decisões do Tribunal Constitucional. Mas criticar é uma coisa. Responsabilizar o Tribunal Constitucional pelos insucessos da política do Governo, que foi o que o Sr. Primeiro-Ministro fez, é uma coisa completamente diferente. Em segundo lugar, eu reparei que, enfim, no seu discurso palavroso, não respondeu àquilo que eu lhe perguntei, e que é uma pergunta muito simples. Qual é o valor do corte na despesa que o Conselho de Ministros definiu
para o próximo orçamento retificativo, que será apresentado e discutido em maio. Qual é o corte da despesa? Porque o Sr. Primeiro-Ministro, que hoje aqui nos disse, já nós tínhamos percebido do briefing do Conselho de Ministros. São 800 milhões de euros mais aquilo que entender cortar na despesa social. É isso que nós queríamos saber e, sinceramente, Sr. Primeiro-Ministro, eu não compreendo a dificuldade de esclarecer o Parlamento sobre o valor do corte que o orçamento retificativo vai incluir. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, reparámos também, e não fomos apenas nós, que nesse briefing houve até uma televisão que fez a contabilidade do número de vezes que o Sr. Ministro Adjunto Miguel Poiares se referiu ao consenso político. Houve uma televisão que fez essa contabilidade. 12 vezes, uma dúzia. Bom, é caso para dizer que o Ministro Paulo Portas passou a ter um sério concorrente no Governo no namoro com o Partido Socialista e que o Sr. Primeiro-Ministro, além da crise política que tem que gerir dentro do seu Governo, tem mais uma outra crise para gerir, que é a crise da ciumeira do Ministro Paulo Portas. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Queria falar sobre isso, sobre esta questão. Tanto apelo ao consenso, e um consenso sobre austeridade, um consenso para mais austeridade, tanto apelo ao consenso, tem certamente água no bico. E eu queria perguntar, e faço-lhe a pergunta, talvez ainda possa responder na continuação do debate, esse consenso de que o Sr. Ministro Adjunto falou uma dúzia de vezes nesse briefing, é um consenso imposto pela Troika como garantia e um consenso imposto porque é necessário a um segundo resgate? Porque, Sr. Primeiro-Ministro, já todos percebemos que o Governo não poderá fugir a um segundo resgate. A dívida, já aqui foi referida e que chegou a fevereiro a 126% do PIB, o Sr. Primeiro-Ministro recorda-se de qual era a primeira previsão sobre o valor da dívida no final de 2013? Eu digo-lhe, 114,9% do PIB. Está 126%. Onde é que o senhor vai conseguir, com a dívida a aumentar, financiar esta mesma dívida, que não seja sem um segundo resgate? Era esta a pergunta que lhe deixo e espero que ainda tenha tempo para lhe responder.